Bom, nós já Bom estamos. dia, Suzana. Bom Bom dia, dia, Suzana. bom dia, Bom dia, pessoal. bom Bom dia. dia, Marília. Bom dia, Bom pessoal. dia. Bom dia, Pedro. Bom, nós já estamos no nosso horário, nós vamos começar, tá? Primeiro eu vou fazer a leitura de um capítulo de um livro do Walter Hugo Mãe, que se chama Contra Mim. Para a gente ir se aquecendo, depois eu vou começar a pedir para a Nath passar uma apresentação e a gente vai conversando. Eu trouxe um trecho desse livro, né, porque eu acho que a literatura acaba trazendo muitas contribuições do processo de alfabetização das crianças. E eu acho muito interessante que o Walter Hugo Mãe, ele nos mostra o tanto que esse processo ele é forte, né? E o controle é muito da vivência do Walter Hugo Mãe, eu acho que isso ajuda a gente a ir entendendo, assim, se reconectando como é que as crianças estão nesse processo de alfabetização. Então, eu vou fazer aqui a leitura, eu vou deixar o nome dele para vocês depois, tá bom? Quando meu pai via minha professora, porque a escola era antes do banco e, por vezes, nos passeios, coincidíamos, dizia-lhe, se ele se portar mal, dê-lhe uma tarefa. E ela respondia que sim, punha-nos a mão na cabeça, como se nos tivesse carinho. Imaginávamos que os adultos se autorizavam uns aos outros a matar as crianças para que se tornassem indisciplinadas, desnecessárias, pouco rentáveis, demoradas no crescimento, particularmente burras ou mal cheirosas. Havia na minha classe um menino chamado João Luiz Neto Nunes, de quem não me lembro mais do que saber que éramos amigos. Vivia na rotunda do banco, e a quem eu confessava que queria aprender depressa para deixar de ir à escola, porque acreditava que, pela desassombrada normalidade, a possibilidade de sermos mortos era grande. Mostrei-lhe o meu caderno, o modo como nas folhas finais, meio por esconderijo, listava as minhas palavras preferidas, e que agora sabia escrever. Pirilampo, manhã, cristal, fogo, longe, amigo. Ao lado, juntava as palavras. Julgava eu que as listava de outro modo. Colecionava-as como se dispusesse numa caderneta de cromos. Poderia dizer, o fogo do pirilampo deixou um cristal amigo ao longe que nasceu de manhã. O João Luiz perguntou, o que é isto? Eu respondi, é uma coleção de palavras. Não significava nada. Era algo que se podia ler sem ter de dizer nada em particular. No entanto, tornava-se irresistível, um exercício irresistível que eu tentava nos bocados todos de papel. A professora, creio que ali pela terceira classe, disse-me admirada que aquilo era um poema. Fiquei ofendido. Sabia nada sobre os poemas e não aceitaria fácil que alguém assim pudesse dar um nome desconhecido a algo que só eu fazia, que fazia de modo íntimo, sem quase nunca mostrar aos outros. Afirmei, é uma coleção de palavras. São as minhas palavras preferidas. Se a juntar, dizem coisas que não estavam a dizer quietas. É como mexerem-se. Mexidas para um sentido ou outro, mudam. Gosto de brincar assim. Bom, não tem como eu não lembrar da Andréia, né? Nath, pode colocar, por favor? A Andréia é essa, talvez tenha sido essa menina igual ao Walter Hugo Mãe, que gosta de brincar muito com as palavras, e a gente sabe que é a nossa poeta, né? Pelo menos é a que mais sempre está compartilhando com a gente suas poesias, falando. E o Walter Hugo Mãe, ele vai trazendo essa relação, principalmente, pode passar, Nath, por favor. Principalmente essa relação dele com a escola, né? Nesse livro, ele vai trazendo muito dessas experiências
e eu trago aqui como sugestão para vocês lerem esse livro, que eu acho que, assim, super bacana a gente entender um pouco desse processo também das crianças, porque a gente tem poucas memórias, né? Quando a gente vai falar do processo de alfabetização, é super interessante, mas a gente tem poucas lembranças, então é como se ele conectasse a gente com alguns desses momentos nossos. Ele traz essa lembrança da gente, que também ajuda a gente a entender esse momento das crianças. Pode passar, Nath, por favor. Então, hoje a gente vai ter aqui, a gente teve essa leitura, né? O que a gente vai ter nesse encontro de hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre o SESI, né? E depois a gente vai falar um pouco das bases para entender a construção da aprendizagem. E o que a Suzana está fazendo aqui, né? Que eram as meninas do SESI, eu vou explicar. E aí essa seria mesmo a proposta, tá? Que o SESI traria para hoje, que eu estava conversando com elas, a minha ideia era que elas trouxessem essa conversa. E o que aconteceu? Vocês viram, né? Eu sabia que você tinha se identificado. Então, o que a gente gostaria de falar? Quando nós fizemos o convênio com o SESI, que a gente considera uma instituição muito bacana, que viriam para nos apoiar grandemente, né? A gente não fechou, né? Não soubemos que haveriam 3 avaliações do jeito que está acontecendo, né? Então, o início foi apresentado apenas para a gente, que haveriam as formações, que eles dariam uma formação presencial, pontual, trariam o material para a gente. Esse foi... poderia acompanhar mais os professores dentro da sala de aula, nas suas necessidades. Então, seria aquele parceiro que os professores e os coordenadores teriam para dar um suporte ali com o professor, visto que a gente precisa muito, né? Tá conversando com alguém, refletindo, analisando sobre os processos de aprendizagem das crianças. E o que aconteceu? Primeiro veio essa avaliação, que a gente não sabia, que foi inesperado. Então, isso já incomodou um pouquinho, essa questão da avaliação, porque a gente sabe que nós acabamos de fazer uma avaliação, se a gente soubesse, por exemplo, a gente não teria feito uma avaliação no início de agosto, né, lá no início do terceiro bimestre, né? Porque, assim, a secretaria fez uma avaliação, se preparou para essa avaliação externa, isso já incomodou um pouquinho a gente, e aí eu falei assim, olha, vocês vão nas escolas, né? A nossa conversa aqui enquanto secretaria, vocês vão conversar com os professores, com os coordenadores, e vão ver um melhor momento. Só que ainda veio uma situação mais difícil ainda, que foi o lançamento dessas notas no portal, né? Desses resultados no portal. E isso já prejudicou mais ainda, né? Porque, assim, os professores têm que lançar no portal aluno por aluno, né? E sendo que a gente já tem toda uma estrutura de tecnologia, e quando elas vieram também, então, assim, teriam essas formações, né? As meninas que vieram, descobriram, então elas tinham que passar a pauta para a gente, e a gente descobriu que, na realidade, elas são pessoas com experiências, mas elas não têm essa experiência de fundamental mesmo, né, de início da alfabetização. Isso começou a comprometer um pouco. Então, a gente teve uma reunião, né, com os responsáveis pelo SESI, e nós pontuamos essas questões. O que ele falou? Ele falou assim, olha, vão ter mais 2 avaliações. Agora, vocês imaginam, acabou de fazer uma, já teria uma outra no final de setembro e já teria uma outra no final de outubro. Então, a gente fala assim, não, é impossível, não tem como a gente manter esses encontros dessa maneira, né? Porque vai viver para fazer avaliação
do SESI, não tem cabimento, né? Que o SESI é uma boa parceria, então que a gente sabe que é uma instituição, mas dessa maneira tá pior até que a Prova Brasil do ano passado, né? Se a Prova Brasil a gente foi fazendo os ajustes e a gente foi fazendo conforme a escola percebia que tinha possibilidade de trabalhar com material, então por que o SESI, né, vai nos impondo uma parceria que primeiro era de apoio, mas que ela se sustenta nessa questão de avaliação, avaliação e avaliação. Não tem um cabimento, né? Então, e aí, nessa tentativa, assim, pensando no bem-estar dos professores, né? A gente, enquanto professor, sabe a loucura que é uma sala de aula, né? Como que é a rotina, que não é assim, você para, agora faz a avaliação, agora você vai e faz a análise em pouco tempo, não tem sentido para a gente. E aí ele falou assim que, então, a possibilidade seria o quê? Mudar para o formato remoto. Então, os professores terão todo esse suporte, os cursos, no formato remoto. Eu não posso dizer para vocês assim, olha, eu sei que é no remoto, foi o que ele me apresentou, então os cursos passarão, então, a ser não de uma forma síncrona, mas de uma forma assíncrona, tá? Hoje eu vim conversar com vocês, porque, assim, eu acho que seria interessante eu passar, porque como foi uma conversa nossa, né, da secretaria, para explicar, então acho que era importante a gente conversar. Então, como a pauta já seria sobre um assunto que a gente já vem estudando há longo tempo, né? Eu falei assim, não, vamos continuar com a pauta que era proposta para hoje, para essa formação, e a gente já explica, né, sobre essa parceria com o SESI, que visando mesmo esse bem-estar dos professores, que, como vocês mesmos já falaram no próprio primeiro encontro, né, da dificuldade que estava sendo lançar fazer a avaliação, lançar essa avaliação no portal. Diante do que eles colocaram, que não era possível mudar, que devido ao fato deles atenderem uma demanda muito grande do município, do estado de São Paulo, que não é só Bertioga, tem que ser dessa maneira, né? Então, tanto o Samuel explicou toda a nossa estrutura que nós temos, inclusive os alunos já fazem nos Chromebooks, tal, mas aí eles falaram que não tinham como mudar e nos deram essa outra possibilidade, então, de transformar no remoto, né? No remoto, eu vou conversar ainda com a analista do SESI amanhã, e na quarta-feira eu converso com as coordenadoras e elas vão passar para vocês, então, de que maneira vai ser essa formação no sistema remoto. Mas uma coisa que eu já sei é que vai ser de forma assíncrona, não será mais de forma síncrona, tá bom? Alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma colocação? Eu fiquei com dúvida. Pode falar. Eu ainda não terminei de passar os resultados das avaliações. É para fazer isso ou aborta a missão? Então, pode esperar até quarta para eu te dar essa resposta? Porque amanhã eu vou ter essa... Então eu vou passar... É porque eu acho que é até dia 15. Então, esperar não dá. Tá. Porque já pensou, você faz um serviço e aí depois não vai valer de nada? É isso que eu ia falar. Eu comecei, mas não terminei, então... Eu já terminei. Então, isso que eu ia falar, né? Eu já terminei, aí vai ser um serviço, um tempo gasto desnecessário. Não, o que a gente vai dialogar é... Eu também já terminei lá na escola, já tinha feito. O que a gente vai conversar com elas é a questão de nos dar a devolutiva dessas primeiras avaliações, né? Eu acho que isso é importante nesse momento. Pode falar, Janaína. Então, Suzana, nós do primeiro ano, eu e mais duas professoras, né, do Inácio Hora, nós observamos que a prova
ela foi aplicada do primeiro até o terceiro, a mesma prova? Isso, Então, assim, isso mesmo. Eu não acho viável, né? Porque eu estou com uma sala de pré-silábicos, imagina só, maioria pré-silábicos. Mesmo lendo todas as questões para eles, não fazia muito sentido. Às vezes eles até sabiam qual era a resposta correta, mas assinalavam errado. Então, assim, eu achei uma prova que não foi pensada para alunos do primeiro ano. A gente tem todas essas questões, né, Janaína? Como eu falei para você, a gente não tinha essa expectativa da avaliação, e que seriam 3 e que seriam lançados dessa maneira, mas como a Sheila, a Andrea colocou, eu acho que o que a gente vai pedir muito, né, é essa questão do retorno da devolutiva dessas avaliações. Amanhã eu vou ter essa conversa para a gente pontuar isso, né? Eu acho que importante essa questão, né? Trazer essa questão, né? Tá? Mas aí na quarta-feira a gente. Oi, pode falar. Então, quando vocês estavam fechando a parceria, eles não passaram para vocês como seria o andamento dessas formações e o curso em si? Isso. O que eles passaram para a gente foi que haveria um material que é esse que foi enviado por e-mail. Então, haveria um material. Esse material, ele seria compartilhado e conversaria com o nosso livro, né? Currículo em Ação. Então, que eles analisaram, eles estavam estudando. Então, e aí teria esse suporte para os professores. Um atendimento personalizado na escola. Então, para que os professores não tivessem, por exemplo, que buscar materiais além do próprio material que já tem, porque a gente, às vezes, faz essa busca, né? E o nosso maior tempo, muitas vezes, até num planejamento, para dar aprofundamento num determinado conteúdo que a gente tem que dar, numa determinada habilidade, a gente faz uso de pesquisas, e isso acaba demorando muito nossa própria elaboração do nosso planejamento semanal, né? E o que acontece? Quando vieram, que fechou tudo, que já estava tudo certo, né? Porque a gente foi muito criterioso nessa questão de falar que a gente já tem uma estrutura na rede, a gente foi mostrando para eles, né? E então a gente teve muito cuidado antes de assinar essa parceria. Então, quando se trouxe essa questão do atendimento personalizado, do material que poderia ampliar e ajudar. Só que quando chegou, fechou tudo, depois é que veio essa questão, então, da avaliação, né? E aí, o que acontece? Quando veio a avaliação, eu falei assim, então vocês vão conversar para ver. E aí ela veio, quando terminou, a gente viu as dificuldades, né, que aconteceram, e elas falaram assim que não tinha como. Aí a gente foi conversar, a gente fez uma reunião, uma intervenção com o responsável, e eles falaram que não tinha como ser lançado de outra forma, que teria que ser lançado novamente dessa maneira. Então, pensando nesse cuidado, né, com os professores, olha assim, vai viver em avaliação e resposta, então não vai ter tempo nem para uma elaboração de planejamento mais reflexivo, porque assim, a próxima já seria, se eu não me engano, agora no final de setembro e a outra no final de novembro. Então, assim, não teria uma... Agora, essa primeira, que eu acho que é de fundamental importância, é a gente brigar por uma devolutiva, né? De que eles nos deem essa devolutiva de como foi esse primeiro quadro, uma vez que já foram lançados, né? Então, amanhã eu já vou conversar com ela. Então, aí na verdade, então, se nós não entrarmos nessa proposta dele, como que se diz, a gente está utilizando o material e, na verdade, eles querem ter, assim,
um levantamento, uma pesquisa, se aquilo que está sendo trabalhado do SESI está surtindo resultado através da avaliação. Então, se nós não Isso. fizermos isso, então, praticamente, então, a gente ficou aí, então, meio sem rumo nisso, né? Na realidade, Lígia, se a gente for analisar, esse ano, nesse curto espaço de tempo, a resposta que vocês vão ter já é do quê? Da própria intervenção que vocês já estão fazendo ao longo do ano. Eu acho que o que traria mais uma resposta mesmo seria assim, num período de um ano. Então, por exemplo, a gente iniciar lá em fevereiro, né? Eu acredito dessa maneira, que o que vai trazer esse retorno, principalmente agora, a gente sabe que agosto foi o mês que mais se trabalhou, né? É um mês que mais produtivo para a gente enquanto professor, então a gente vem todo um ano trabalhando, e aí chega agosto, é aquele mês que a gente já tem o controle da sala, a gente já tem o conhecimento das crianças, já tem as intervenções, já tem um diálogo maior. E aí, essa avaliação que ela traz agora, principalmente nesse final de agosto, foi o quê? Já foi o resultado de um trabalho que já vem sendo feito lá desde o início do ano pelos professores. Quando chegar lá no final de setembro, que assim, vocês fizeram agora em agosto, a gente sabe que tudo é um processo. A resposta vai ser do quê? Essa resposta ela vai ser do próprio trabalho de vocês, que vocês já estão fazendo e planejando dentro do início do ano. Né? Porque a gente sabe que, às vezes, a criança ela não deu uma resposta agora de toda essa reflexão, mas lá no final do mês, né, ela vira, como a gente fala assim, né, ela vira, conecta com algo. Né? Então, assim, o que vai ser bacana, que seria bacana, seria assim, ó, lá no ano que vem, né, a gente começar, se for acontecer, né, no início do ano. Aí, sim, a gente vai ver uma produção pontual, vai ter um apoio, mas nesse ano, inclusive, a gente tem uma questão que eram as dificuldades que elas tinham de ir numa escola e de ir em outra escola. Então, muitas vezes marcavam em uma escola, que era um outro problema também que a gente estava percebendo, né? A gente tinha uma criança, uma numa escola, e daqui a pouco ela não conseguia atender a outra escola. Então, começaram muitos problemas que foi ficando inviável. Então, assim, eu marco com alguém numa escola, com um coordenador. O coordenador, ele para aquilo que ele ia fazer, né? Que a gente sabe que as demandas são grandes, e aí eu não chego lá. Então, às vezes, esse coordenador poderia atender um pai e um professor, e eu não chego, eu fico lá esperando, né? Então, essa é uma outra questão também. Então, pode falar, acho que foi a Leda, né? Margarete quer falar? Fui eu que levantei a mão. A Margarete também. Oi, Suzana, bom dia. Tudo bem? Tudo. Então, Suzana, tudo que você está falando, a gente sentiu também em relação a isso. E como a gente tem as sequências, avaliações que já vem da secretaria, tudo tem que ter uma sequência. Então, eu achei esse conteúdo um pouco espaço de tempo, mais uma atribuição, o jeito que foi para a gente estar passando os resultados. Eu passei sexta-feira à noite todo passando, só faltou dos alunos que faltaram, e sempre pensando na questão de que tudo muito em cima, muito corrido. E eu estava com expectativa, que eu falei, você falou do SESI, né? Eu falei, caramba, vai ser super bom para o nosso conhecimento, né? Para a nossa formação. E, de repente, estava tudo muito complicado. A gente ficou sem entender, com o acesso à plataforma também, e acabou sobrecarregando, né, a gente, e o modo como ia ser. Então, foi complicado. Você falou mesmo pontos que a gente também estava pensando dessa sequência mesmo do nosso trabalho e atribulando, porque você acaba fazendo muita coisa e é que você não consegue dar conta, porque o que é essencial é a gente fazer bem feito, né? E ter essa devolutiva, eu acho justo mesmo essa questão por consideração a nós, que não está sendo fácil, a gente está trabalhando muito, é a questão da devolutiva disso, e de um modo que tenha um sentido, né? Porque avaliar de novo e a gente passar da mesma forma, vai ficar inviável, todo mundo vai ficar louco.
Exatamente. Tudo que você falou aí, eu acho que é o ponto das amigas assim mesmo, que a gente já estava assim desestruturado com a questão de como nós íamos passar esses resultados. Foi humanamente, sabe você digitar nome de criança por criança, colocar tudo lá, gente, foi assim, foi desumano conosco. Eu achei. E vi que você viu esse ponto, né, nosso mesmo desse lado de que ia acabar ficando. Eu passei também a sexta-feira à noite, fui dormir 2 horas da manhã. Então. Para você é um absurdo, né? Não é? Eu achei assim incrível, porque como é que é, né? Num ponto, a gente ficou com muita expectativa. Nossa, SESI vai ser uma coisa assim, para o nosso conhecimento e tal, e de repente veio aquele modo de passar nenhuma tabulação, uma planilha, do jeito que nós estamos acostumados. Eu achei bem assim um ponto, e eu gostaria mesmo, e eu sei que você vai fazer, de cobrar a devolutiva realmente, porque passamos o tempo para cumprirmos o que era da tarefa nossa, e eles compram para passar realmente para a gente. E é frustrante para a gente, porque eu estava com muita expectativa com essa informação. Tá? É isso que eu queria falar, Suzana. Obrigada, tá? Não, agradeço porque foi exatamente esse pensamento. Pode falar, Sheila. Não, o que eu achei assim que quando falaram um programa emergencial pós-pandemia, a gente achou que vinha novidade, né? E aí não veio novidade pra gente. Aquilo ali foi muito repetitivo. Fora essa questão do trabalho, da avaliação, que primeiro eu acho assim, se a gente tem que direcionar os dados para uma plataforma, isso já deveria ter sido o HTP. Aí, fora isso, mais um HTP, entendeu? Então, além de ter sobrecarregado demais o que as meninas estão falando, a gente também sentiu, foi realmente uma demanda muito grande, repetitivamente, porque assim, não trouxe uma novidade para a gente. Pelo contrário, a gente levava novidade para elas na hora da formação, né? E eu achei muito, muito pouco embasamento. Elas falaram que a LDB é de 89, por exemplo, né? Então, assim, algumas coisas assim muito, muito fora da nossa realidade. A gente está fazendo mais do que o que eles trouxeram para a gente. É muito boa essa colocação. Isso é bom, assim, de um lado é bom no que a gente, quando a gente foi conversar com eles, foi questionar exatamente a formação, era o meu último dia de férias, mas o pessoal passou e eu fui acompanhando, né? Parecia até que a gente é arrogante, né, para eles, assim, não no sentido de ser bruta, mas no sentido de falar que foi fraca mesmo, né? Que a gente está numa análise, né? Além, né? Nas nossas reflexões que a gente vem pensando, né? Eu acho que é exatamente isso. Então, me traz conforto ouvir vocês, porque é esse exatamente o nosso pensamento, né? Quando falou, eu também criei uma expectativa muito grande, e talvez essa questão do emergencial, o contrato com muitas pessoas, pode ser que não tenha dado tantas expectativas. E também tem a questão da realidade de outras redes, com as quais, inclusive, eu tenho muitos contatos, né? A sua fala, Suzana, também é reconfortante para a gente. Porque saber que vocês não estão sendo coniventes, estão tendo esse senso crítico de olhar para a gente, de reconhecer o nosso esforço, né? O que a gente está fazendo em sala de aula, é o que a Nath está falando ali. A gente está vendo que vocês estão de acordo com a gente. A gente está falando a mesma língua. Essa troca que a gente tem feito durante todo o ano, que foi uma coisa assim... Foi um convite que todas nós aceitamos, porque a gente entende a necessidade de estar falando desses pontos da sala de aula, principalmente depois de uma pandemia como a que a gente teve, que foi uma pandemia muito extensa. Então, a gente entende todos os déficits que isso trouxe.
Então, é de nossa, vem de dentro, é intrínseco a gente saber que a gente precisa falar disso para a gente poder atender a demanda que está vindo para a gente. Sim. A gente, então, para a gente também é reconfortante. Sim, eu concordo que no dia do curso eu achei que tudo que deu não era novidade, a gente já estava trabalhando. E a gente falou assim, meu Deus, a gente abraçou, porque eu também gosto, ela falou, as mesmas expectativas, uma ajuda nessa questão, uma novidade para a gente estar, como é que a gente pode falar? Está trabalhando a mais, que a gente acha que não está. E, na verdade, Suzana, a gente está trabalhando muito. E tudo dentro do que a gente viu, a gente já está trabalhando há muito tempo, então não foi novidade. Qual é a fala? Eu falei, nossa, a expectativa foi baixando, porque a gente começou a falar, a gente trabalha há muito tempo desse jeito. Então a gente achou que vinha coisa nova, e na verdade acabou sendo cansativo para nós, a forma que foi, e a gente fica feliz, assim, realmente, de vocês olharem para nós, porque a gente precisa disso, porque foi assim, muito, muito mesmo cansativo. Sim. De repente, vem essa fala de que, né, tem que ter esse retorno realmente. Obrigada, gente. Nada. É isso, gente. A gente se ajudando, né? Num momento tão difícil, tem que se ajudar. Eu acredito muito nesse trabalho em colaboração, que é junto que a gente... Esse trabalho coletivo. Eu aprendo muito no trabalho coletivo, acho que a gente faz pouco, mas é junto. Eu fazia HTP quando entrei em Bertioga, quantas da gente, né? É no carro. E a gente faz planejamento e nasce ideias trocando com o outro, né? Pode passar, Nath, por favor. Então, assim, como a gente falou sobre a questão das bases, a gente vai voltar nisso, só para a gente entender lá algo, assim, desse momento, né? Porque a gente vai passando, a gente acredita nessa construção de aprendizagem por espiral, né? Então, a gente vai voltar, né, nessa construção da aprendizagem, que a gente tem aspectos bem relevantes, né, para a gente entender as hipóteses, né? Então, começando um pouco por essa construção da aprendizagem, a gente tem Piaget, a gente tem Vygotsky, né? Eu acho bem interessante que eu tenho enfrentado alguns espaços em que as pessoas são bem opositoras, aqui a gente une um pouquinho mais, né? O Piaget e Vygotsky, né? Que são os mais conhecidos dessa perspectiva da construção, e até eu coloquei o ano de nascimento e falecimento de ambos, porque às vezes não é claro para todo mundo que o Vygotsky morreu bastante jovem, né? Ele teve uma produção intelectual muito breve, e muito mais breve que a de Piaget. Isso não é um detalhe, né? Porque alguns textos do Vygotsky, né, que ele estava discutindo ali teoricamente com Piaget, foram sendo interpretados como uma oposição. Mas era o quê? Era um momento de elaboração das suas ideias. Ele não teve um tempo de ir ali trabalhando e amadurecendo assim, muito das suas reflexões, né? Por isso que isso foi muitas vezes entendido, e principalmente no meio acadêmico, entendido como ruptura, né? Como algo nesse sentido, né? Mas eles têm pontos ali que tragam suas diferenças, né? Que é importante olhar, que são pontos bem específicos, e que eu trago assim, vou trazer assim, lógico, de maneira bem simples, né? Não vou me aprofundar, é só para a gente dar essa retomada sobre a reflexão lá na frente, né? Então, assim, que Piaget está olhando mais para o indivíduo, então, retomando essa questão, né, para a construção do pensamento desse indivíduo, que é super bacana, né, que ele está do nascimento, da gênese, né, do conhecimento, e Vygotsky está olhando muito mais para a relação do indivíduo com os seus contextos, o contexto cultural, o contexto social, o contexto familiar. Então, eles têm olhares mais específicos para coisas um pouco diferentes, né? E o que eu acho bem bacana, que como eu fui professora durante 3 anos consecutivos de uma turma, e eu fiquei com língua portuguesa, a minha colega ali já ficou com matemática, né? Que eles, a partir deles, surgiu essa ideia de espiral de conhecimentos. Então, por que é bacana essa questão, né? De
espiral do conhecimento, né? Porque esse vai e vem nos anos, né? Essa ideia ela foi trazida, faz parte da compreensão dessa ideia, né? De compreender que nessa espiral de conhecimento, como está aí, né? Eu consegui achar essa imagem, né? Você nunca chega ali naquele topo se você não tiver essa base. Então, o que a gente precisa e que são momentos contínuos de vai e vem. A gente vê na sala de aula, né? E principalmente quando a gente vai para um outro ano, né? A gente vai percebendo que vai trazendo essa aprendizagem mais ampla, né? E, assim, principalmente, assim, muitas conversas que eu tenho, né, com os colegas, professores, hoje, nesse contexto do pós-pandemia, né, o depoimento, assim, que eu tenho, né, que eu preciso ouvir de novo essas explicações sobre as hipóteses. Por quê? Porque eu vivi novas experiências, eu estava lá no quinto, e agora eu fui para o primeiro, as crianças vieram, por exemplo, do primeiro, com hipóteses ainda não elaboradas, isso eu preciso entender por que meu aluno está na frente, o outro não está. Então, qual é esse momento de construção das crianças, né? Eu quero entender, principalmente, o que são essas experiências dentro desse meu contexto. Pode passar, Nath, por favor. Então, eu trouxe aqui alguns conceitos centrais, né, que a gente entende sobre qual é essa perspectiva, né, a zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal, isso é muito importante, né, que Vygotsky traz, né, essa interação entre pares, os conhecimentos prévios, os esquemas de conhecimento, né, a motivação. Então, eu queria, assim, que, enquanto eu vou falando, vocês possam ir colocando aí no chat, né, ou falando, se quiserem abrir, né, enfim, assim, o que vocês têm mais tranquilidade de saber, né, assim, eu em relação a esse conceito, eu sei mais, eu entendo mais, mas esse aqui eu acho que não está tão claro quando eu ouço, né, talvez a zona de desenvolvimento proximal ou real, os esquemas de conhecimento, né, quando eu estou elaborando o meu planejamento, o que eu penso nesse momento, né? O que eu fico analisando em relação a esses conceitos, qual é a motivação dessa criança para fazer essa atividade, ou para iniciar esse projeto com ela, ou essa sequência didática, porque, assim, muitos dos nossos projetos, né, desenvolvidos, a gente, às vezes, lá no início, nem pensou em projeto, mas quando a gente percebe as crianças se envolvendo naquele tema, naquele assunto, a gente fala assim, puxa, isso aqui tem que virar um projeto. E aí a gente propõe ali, porque muitas vezes esse projeto, ele vem do quê? De uma necessidade mesmo da sala de aula, né? Daquele que a gente nem imaginou, que a gente fala assim, puxa, mas isso é algo tão simples. E não, né? Ali, aquele tão simples, que assim, não precisa ser nada muito elaborado. Precisa trazer esse envolvimento das crianças, esse desejo delas estarem ali na escola, né? Então, sempre nessa perspectiva de que a gente está aprendendo, né? Então, assim, eu vou trazer somente algumas pinceladas, porque, assim, vai depender sempre do tempo, eu vou estar sempre olhando para o relógio que está aqui no cantinho, né? E eu vou estar trazendo também, durante a nossa reflexão sobre as hipóteses, né? Esses elementos que são importantes para a gente entender de uma maneira mais ampla a questão das hipóteses, né? Então, assim, a motivação, como eu venho falando, a gente consegue acionar de uma maneira, assim, mais clara, né? Por exemplo, esses conhecimentos prévios das crianças, né? E um cuidado que a gente precisa ter quando a gente vai analisar uma sequência ou um projeto, né? Às vezes fala assim, ativar os conhecimentos prévios, né? Então, assim, é preciso muitas vezes ter clareza, né? Que não é ativação de conhecimentos prévios, a gente volta lá no Walter Hugo Mãe, né? Não é fácil de ser feito, né? É muito complexo compreender, né? Entender quais são os conhecimentos prévios de um sujeito, porque às vezes ele não mostra, né? E eu não falo apenas de crianças, né? Eu falo de um sujeito sobre um conteúdo de conhecimento. Com as crianças é mais complexo. E aí
eu acho importante compreender, assim, a gente dá uma retomada, principalmente agora, que a gente viveu essa questão da pandemia, que as crianças, quando elas estão na escola, elas vão também elaborando a linguagem nesse contexto social, que elas vão se relacionando, vai ficando mais fácil para elas essa elaboração da linguagem, né? E pode ser que essas crianças tenham um conhecimento muito aprofundado, e a gente até se surpreende com as crianças no TikTok, por exemplo, conversando entre elas, né? Mas elas não têm ainda uma condição de transformar aquilo que elas estão pensando em uma linguagem oral. E é quando elas conseguem fazer isso, a gente até se surpreende, olha, ele falou, né? E, na realidade, isso já estava lá nessa construção do pensamento, né? Que a gente, às vezes, só tem acesso a uma determinada linguagem oral das crianças. Eu falo assim, eu costumo falar, eu estava até ontem numa reunião de família, que eu tenho sobrinhos na idade de alfabetização, eu tenho minha netinha, né? E eu falo assim, eu gosto muito, muito de deixar as crianças sentadas, trabalhando, e ouvir o que elas estão conversando, porque isso faz com que eu tenha acesso a determinados conhecimentos que eu acho que eu só vou ter se eu estiver fazendo alguma pergunta para elas. Então, né, aí eu faço até um parênteses, assim, do quanto a gente precisa trazer uma linguagem, lógico, de uma maneira mais acessível para as famílias, né, essa clareza da dificuldade que as crianças, principalmente, né, nesse contexto que a gente viveu, né, quando a criança relata alguma coisa sobre a escola para a família. Outro dia a gente teve alguns problemas de uma criança falar para o pai algo, né, que não era exatamente aquilo que a filha estava trazendo. Era uma outra questão e que trouxe um transtorno enorme de ter que envolver instâncias maiores, né? E a família, elas chegam, nossa, mas ele me contou. Então é isso, a criança ainda não sabe relatar com detalhes, especificamente, né? Porque não é simples para ela retomar, relembrar aquilo que ela já viveu, trazer por oral, né, esse relato. Então, assim, isso nos mostra que quanto mais motivadas, né, Walter Hugo Mãe quis guardar ali, não é poema, não vem dar nome para aquilo que é meu, né? Então, quanto mais a gente conseguir acessar, né, esses conhecimentos internos, né, esses esquemas internos das crianças, né, a gente vai ter mais condições de entender o que tem internamente delas, né? E elas vão conseguir comunicar melhor para a gente, porque quando a gente faz, por exemplo, uma atividade que foi bem recente, que a gente fez, aqui tem um grande número de colegas que participaram do curso, e essa é importante, e elas fizeram uma atividade final de leitura, né? Elas elaboraram, fizeram uma atividade final, e a proposta foi o quê? Elas acessarem esse conhecimento e analisarem esse conhecimento, né? Aquilo que as crianças vão dando como resposta, né? E está sendo super bacana acompanhar, assim, cada reflexão que é feita, cada devolutiva que foi feita. Então, quero dar parabéns, porque, assim, eu achei, assim, de uma riqueza muito grande esse material para a gente discutir, para a gente conversar. Ele dá uma boa troca, né, de compartilhamento de aprendizagem. Eu tenho até uma colega que fala assim, né, que uma das colegas nossas, né, ela fala assim, nossa, aquele aluno naquele momento, que é isso mesmo, né, é importante que a criança saia com questões para pensar, né? Então, ele agora ele foi retomando para aquele outro assunto, para aquilo. Então, todo momento ele quer comunicar aquilo que ele está pensando, né? E é isso. Quando a criança se sente capaz, né? A motivação é um elemento, né? Que faz com que a criança tenha o quê? Realmente essa relação um pouco mais próxima ali com o processo de aprendizagem que está sendo desenvolvido, né? Então, por isso que isso é muito importante, né? E o conhecimento prévio é aquilo que a gente sabe que a gente tem mais claro, né? Como verdade, né? A gente sabe esse conhecimento, mas ela não é, isso que é importante, que eu queria deixar claro, ela não é o conhecimento prévio, é muito importante a gente sempre pensar, não é só o que a criança responde, porque eu, por exemplo, fui uma criança muito tímida, extremamente tímida, né?
E para eu falar, para eu abrir a câmera, a gente vê aqui, muitas vezes, nos encontros que a gente tem, ou nos cursos que a gente participa, para ter alguém para abrir o áudio, né, o microfone para falar, isso não significa que todos não pensem o mesmo que o outro pensou, né? Mas, às vezes, a criança, né, não é só aquilo que ela declara, que é o conhecimento prévio, né? E aí, por isso que é importante a gente também analisar o que elas conseguem mostrar fazendo, o que elas conseguem mostrar agindo. Então, isso é muito importante, e aí a gente vai se aprofundar um pouco na questão do esquema de conhecimento. Pode passar, Nath, por favor. Que aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro nesse outro slide, né? Então, a gente tem aqui o sujeito de aprendizagem, né, que tem diversos conhecimentos prévios, por isso que coloquei aí, né, os diversos conhecimentos prévios sobre diversos temas, que aí é interessante, né? Imagina, Nath, fica tranquila. Que o rodeio que tem a ver com essas experiências, né? Da sua cultura social, da sua cultura familiar e da sua história pessoal. Que cada um tem a sua. Por isso que, quando muitas vezes a gente vê uma criança e a gente vê o quanto a escola, né, ela fez falta para essas crianças, né? Porque a escola faz parte dessa cultura, entra aí nessa cultura social, né? E todos esses conhecimentos, toda essa experiência, ela não vai poder ser utilizada se ela não estiver conectada, né? Relacionada uma com a outra. Então, o que são esses esquemas de conhecimento? Olha lá, por isso que tem essa... Até esqueci o nome, gente. Esse colchete aí, né? O que são, então, esses esquemas? É essa capacidade do sujeito de conectar, né? De se relacionar. O quê? Os seus diversos conhecimentos para utilizá-lo nas mais diversas situações, né? Então, se a gente pensar aí qual é o esquema que uma criança, que aí é bacana da gente pensar assim, ó, qual é o esquema de conhecimento que uma criança tem sobre o que é a escola? Que aí fica assim, algo assim bem mais claro, né? A gente não vai saber disso perguntando para ela o que é uma escola, porque assim, muitas vezes elas falam de uma maneira bem mais declarativa. Ah, a escola é um lugar que tem lousa, que tem professora, né? Esse é bem declarativo. Agora, esquema de conhecimento, né? Tem a ver da leitura que a gente fez do Walter Hugo Mãe, né? Qual é o esquema de conhecimento que ele tem aliado, né? É um lugar de que ele precisa se ocultar. Não queria mostrar minhas palavras, pirilampo, para a professora, porque ela vem me trazer ainda outra coisa sobre as minhas palavras, né? É um lugar de que ele precisa se proteger de insegurança, e ele vai utilizar essa compreensão nas mais diversas situações, né? Então, assim, o que a gente busca sempre, né, é buscar os esquemas de conhecimento que dê o quê? Que dê segurança para o sujeito atuar em outras situações, né? E isso é muito importante, esse conceito para a gente, porque quando a gente vai começar um projeto, a gente vai tentando recuperar o que a gente conversando com os colegas, isso é muito importante. A minha colega pontuou que o aluno sabia isso e que ela trabalhou isso. Mas isso não quer dizer que quando esse trabalhar, que a criança pode ter chegado a um nível de desenvolvimento proximal, mas não se tornou um nível de desenvolvimento real. Então, quando eu sei, eu vou fazer o quê? Eu vou retomar nesse espiral esse conhecimento. Por isso que eu falei da minha experiência, quando eu trabalhei 3 anos consecutivos com uma mesma turma, o quanto foi importante de eu saber que eu, Suzana, no ano anterior, eu trabalhei aquela habilidade com aquelas crianças. Algumas, o nível de desenvolvimento real foi para aquele nível de desenvolvimento proximal, se tornou um nível de desenvolvimento real. Só que nem todas, então eu tinha que recuperar, né? Por isso que é importante, como professora, eu saber assim, o que essas crianças viveram lá no primeiro ano, né? E também eu tinha que saber, então eu tinha lá no terceiro ano
conversa com a minha colega, olha, eu fui, mas aconteceu isso, tal. Mas isso foi importante de saber, porque, assim, algumas crianças, por elas se alfabetizarem em outro tempo, por umas outras questões, que a gente traz aí essa questão do social, né, do familiar. Então, o que acontecia? Eu sabia que eu podia conectar com algo que ela sabia, né? E isso fez com que ajudasse na continuidade desse trabalho. E quando eu estava 3 anos, eu ia ficar 3 anos, já era uma expectativa de ficar 3 anos com as mesmas crianças, eu tinha expectativa de qual era a criança que eu queria lá no 5º ano, porque eu já tinha trabalhado muito tempo com alunos do 5º ano. Então, eu sabia que aqueles alunos, que é o ano mais difícil, que é o 3º ano, que deveria chegar alfabético, não chegou alfabético, mas eu tenho alunos muito bons que chegaram alfabéticos, que eu vou fazer com essa turma. Então, isso tudo acontecia ali. Eu sabia o que eu queria chegar. Então, assim, isso permite que eu possa utilizar e conectar os conhecimentos para que elas possam reutilizar aqueles conhecimentos ou aquilo que ainda não ficou claro. E aí que a gente tem esse espiral desse vai e volta, né? Então, e aí a gente vai lembrar aqui que o nosso maior desafio como educadores, como professores, não é ensinar um momento, né? Não é ensinar uma realização pontual. Então, é igual os procedimentos que muitas vezes não são tratados como conteúdos, e eles são importantes conteúdos. Então, por exemplo, qual é a importância das crianças pesquisarem como vivem os animais da Mata Atlântica? Será que todas elas vão ser biólogas, né? Não. O que a gente mais espera, pode ser que sim, principalmente Betioga, né? Que elas façam essa relação, né, com aspectos mais amplos, que são as habilidades, como a gente fala, né? É fazer a relação disso, né, com a preservação do meio ambiente. E também, que aí é algo muito importante, que é a relação disso com o que eu faço quando eu não sei, que para nós está claro. Se eu não sei, eu vou pesquisar em determinados sites. Site hoje que eu pesquisava, eu não pesquiso mais, porque eu já tenho um aprofundamento sobre outros sites que são mais confiáveis, né? Então, se eles vão fazendo essa conexão, né? Esse esquema de como é que eu faço quando eu não sei sobre determinado assunto. Eu vou pesquisar em qualquer lugar? Não. Eu vou pesquisar, eu vou atrás desse assunto, né? Então, esses esquemas de conhecimento são aqueles que a gente pretende construindo com as crianças, para quê? Para elas se conectarem, para elas conectarem os saberes que elas têm, para que não fiquem fragmentados, né? E para que elas possam colocar em jogo tudo isso em situações de trabalho. Às vezes, assim, já aconteceu, né? Acontece com a gente situações que a gente fala assim, como é que elas fizeram tudo isso? Por quê? Porque, às vezes, é só uma conexão que falta ali, né? Igual a fiação elétrica, já fiz curso de eletricista, já. De ligar a lâmpada, a tomada, já fiz isso no Senac, já. E, às vezes, é essa descarga elétrica mesmo que ocorre ali, né? Que vai mostrando, né? A gente vai formando as crianças. Isso, eu acho que isso é de fundamental importância para a gente conversar na escola sobre isso, né? Que elas estão nessa construção. Olha, eu fui até aqui, por isso a importância de um documento de final de ano, né? Que mostre qual foi o conhecimento que elas foram construindo ao longo do tempo, né? Que é pedido e que precisa no ano seguinte, então, ter esse documento lá na escola para eu fazer essa análise, fazer essa retomada, né? Que mostre não só para a gente, né? Mas para outras colegas com quais as crianças lidarão, né? Pode passar, Nath. Por favor. Então, a construção do conhecimento, né? Estou bem preocupada com a hora, né? Tem a ver com a gente entender a importância de conhecer o que as crianças pensam, como está aí, né? Duvidam,
e pensar, né, nesses conhecimentos prévios para a gente poder pensar nessas intervenções coletivas e individuais, que a depender, que é essa questão da didática mesmo. Então, qual é a intervenção que eu vou fazer que serve coletivamente, que a gente sabe que cada criança está num processo, mas uma mais individual, que pode ser ali na sala mesmo, como pode ser naqueles momentos, né, de recuperação paralela. Então, quando a gente faz uma proposta, sempre tem essa questão da gente considerar, né, que é a resposta do sujeito, e aí a gente tem que pensar, né, dará os elementos necessários para a professora avaliar o grau de autonomia dessa resposta. Por quê? Quando a gente faz uma intervenção, e isso é algo que a gente vai olhar assim, foi feita pela indução a nossa intervenção, isso é muito importante, porque a gente às vezes se frustra, porque a gente faz a intervenção acreditando que aquela zona de desenvolvimento proximal, ela já se tornou real com aquela nossa intervenção, porque o sujeito, oralmente, ele me deu uma resposta, né? E a gente, em alfabetização, principalmente, tem que sempre ter e manter esse olhar, essa atenção, né? Porque as crianças vão fazer coisas mais complexas pela nossa intervenção. Isso não quer dizer que a gente está errado quando a gente faz essa intervenção, mas a gente não pode criar expectativas que ali, naquele momento, pode ser que isso aconteça, porque ela já tinha uma determinada construção, né? Mas a gente tem que ter, não pode criar uma expectativa falsa, né? Mas real. Então, assim, ó, ela fez, e aí eu vou esperar o dia seguinte para ver se essa intervenção ela se conectou, né? Então, a gente vai ter que ter clareza que foi feito pela minha intervenção, mas pode ser que isso ainda não é um esquema de conhecimento internalizado. Eu acho que isso traz uma margem de segurança para a gente, enquanto a gente está fazendo as nossas intervenções, porque quantas vezes eu penso assim, quantas vezes eu com as crianças, puxa, mas eu fiz atividade, ele fez atividade, eu fiz a intervenção, ele deu a resposta. Porque hoje, eu acho que um dos meus maiores traumas era de um aluno que ele chegou na reflexão do M antes do P e do B, né? A gente fez diversas propostas, reflexão, atividades, e aí gravou, porque por causa ainda foi lá no bilabial, né? Aí, mas ele não usava, ele sabia oralmente, mas usar ele não usava. Então, assim, quando a gente... Por isso que eu falo, assim, dessa retomada, dessa importância da gente retomar, porque a gente também, né, a gente vai internalizando aquilo que a gente vai refletindo mais à medida que a gente precisa. E a gente tem que se perguntar, foi uma nova elaboração individual da criança? Eu deixei essa realização individual, que essa realização individual acontecesse, ou eu já invalidei com a minha intervenção? Então, retomando de novo, não que a minha intervenção esteja errada, né? É que, assim, nessa ânsia da gente querer discutir, né, com as crianças, às vezes a gente faz uma entrada antes da intervenção. Isso acontece muito, né? Antes dessa realização individual acontecer. Por quê? Porque a gente quer que aprenda, a gente quer que avance, a gente quer a todo momento, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado, e isso não é fácil, né? E por isso que tem a ver com esse desafio, né? De estar sempre pensando nesse movimento de zona de desenvolvimento real, né? Que é o que as crianças fazem sem ajuda, né? A sondagem, por exemplo, não é a zona de desenvolvimento proximal, ela é a zona de desenvolvimento real, então é aquilo que a criança sabe sobre o sistema, né? E então a gente vai vendo assim que eu posso fazer, né, para ajudar as crianças, sempre vem essa pergunta, né? Então, as sequências dos projetos propostas vão, né, por meio desses materiais que a gente sabe, as intervenções pontuais, que a gente sabe que a criança não constrói sozinha, que isso foi um erro conceitual muito grande do entendimento da teoria de Piaget, de Emília Ferreiro, né? E ela traz vídeos falando que
quem entendeu, né, ela está falando disso, principalmente na Nova Escola, que é um vídeo bacana da gente assistir, né? Ela fala sobre essa questão, né, desse entendimento de maneira totalmente equivocada, né, de uma compreensão que o material está lá e a criança sozinha, em contato com o material, vai construindo, né? E não é nada disso. Ela traz Vygotsky, ela traz Piaget, ela fala da construção, mas ela fala da intervenção com o meio, a intervenção da própria criança, a análise e a intervenção do professor, né? Da importância dessa parceria do colega com colega, que tem uma linguagem mais próxima, que a gente sabe que às vezes a gente está fazendo uma intervenção com a criança e o colega, de uma maneira tão simples, né, fala com uma clareza e na linguagem dele ele entende de uma maneira mais clara para o colega. Pode falar, Feira. Obrigada. Ô, Suzana. Oi. Por que tem dupla produtiva, que é uma maravilha, e tem dupla produtiva que a criança que está numa condição inferior usa o outro de bengala? Na realidade, seria legal se a gente conseguisse chegar lá no final, tá? Que aí a gente vai respondendo essas questões. Sempre vai... Se a gente tem essa dupla, que realmente é essa, né? Do aluno que ele acaba se apoiando mais no outro, o que a gente pode fazer nesse momento? É trazer ele para a reflexão, sabe? Você observou o que seu colega falou? Explica para mim. O que ele falou? O que ele quis dizer com isso? Porque você vai tirando ele dessa condição de não falar. Porque, às vezes, pode ser porque quando a gente está fora da situação, a gente não tem como dizer que é a situação, né? Pode ser que ele tenha ou receio de falar e está errado, de expor, mas pode ser essa condição de que você precise desestabilizar. Não, agora é tua vez de falar, não é só teu colega, né? Então, a gente vai precisar desestabilizar mesmo, fazer essa intervenção para que ele possa falar. Porque isso vai acontecer mesmo, né? Até em trabalho em grupo, quando eles crescem. Né? Pode passar, Nath. Então, aqui é o Mário Carreteiro, ele é um professor de psicologia cognitiva da Universidade de Madrid, né? E ele é um psicólogo que também estuda sobre a questão da gênese, da construção do conhecimento. Ele traz essa reflexão, que é um outro pesquisador além do César Coll, né, que está bastante conhecido, e ele fala assim, portanto, talvez não seja demais lembrar que não basta a apresentação de uma informação a um indivíduo para que ele aprenda, que é isso que a gente está trazendo, né? Só informação, ela não basta. Mas sim é necessário que a construa mediante sua própria experiência interna, né? Para quê? Para que aquele conhecimento que está fora, a gente apresenta coisas externas ao sujeito, né? E que a gente quer que se transforme em coisas internas ao sujeito. E é por isso que eu gosto muito de falar da gente olhar para a nossa própria aprendizagem, né? Porque quando a gente olha para a nossa própria aprendizagem, do nosso próprio processo, a gente não consegue colocar todas as informações que a gente tem num curso, por exemplo, de 1 hora, né? A gente vai fazendo as nossas anotações, a gente vai ter aí um curso que é para ensinar a estudar, né? Então, assim, a gente vai tendo as nossas apresentações, a gente vai tendo as anotações, a gente vai fazendo o nosso resumo, mas às vezes é o quê? A gente vai ter que voltar lá de novo, né? E isso que ele traz é super importante, né? Então, é importante levar em consideração que o professor deve prestar muita atenção às concepções dos estudantes, tanto as que eles possuem antes que comece o processo de aprendizagem, como as que irão sendo geradas durante esse processo. Por isso que a gente faz as avaliações diagnósticas, né? Para a gente estar sempre atento. Então, uma atividade de entrada também a gente pode fazer sobre determinado assunto, quando a gente quer trabalhar determinado projeto, a gente faz algumas atividades de entrada, que é para o que eu sei antes, né? E o que eu vou saber depois. Tem alguns até
pesquisadores que falam muito sobre o processo de autorregulação da aprendizagem. Então, tem muitas escolas já trabalhando com esse conceito de autorregulação da aprendizagem, que é o conceito em que a criança sabe aquilo que ela precisa aprender quando terminar esse processo. Então, quando chegar lá no final, a criança retoma essa atividade de entrada e ela analisa, olha, aqui nós vamos aprender sobre isso, isso e isso. Vamos lá retomar na Mata Atlântica, né? Quais são os animais da Mata Atlântica, o que vocês querem saber, onde que tem, qual a quilometragem, por que ela é importante, qual a importância da sua preservação. Lá no final, então, já lista com as crianças, lá no final, faz essa autorregulação, né? Inclusive, eu sei sobre esse assunto dentro de um projeto. O que eu sei mais? O que eu aprendi? O que falta saber? Eu me envolvi na aprendizagem? Né? Alguns colegas até faziam muito essa atividade, né? Eu me envolvi na aprendizagem, nessa pesquisa, eu fui um espectador. Por que eu não sei tanto quanto eu deveria saber? O que eu quero saber mais? Isso é bacana também, né? Pode passar, Nath. E aí a gente vem aqui, não sei se a gente vai... Então, assim, para a pergunta, né? Se conhecimento é processual e demanda interação do sujeito com o objeto, então, o que a gente precisa entender sobre como as crianças aprendem a utilizar o sistema de escrita. Isso é de fundamental importância para a gente, né? E essa foi a grande pergunta da Emília Ferreiro, porque Piaget estava nesse momento, né, dessa elaboração dessas ideias, né? E é bem interessante a gente ver os vídeos da Emília Ferreiro desse momento, desse processo que ela viveu com todas essas pesquisadores que foram por carta, né, que elas escreveram isso, porque teve um problema lá na Argentina, né, político muito grande nessa época dela, que ela se formou como psicóloga, né? Então, ele estava pensando nesse desenvolvimento da inteligência como de uma maneira muito mais ampla, né? E ela pensou como que isso acontece em relação ao sistema de escrita, né? Como acontece essa apropriação, né? Quais são esses conhecimentos prévios, né? Como é esse processo de aprendizagem, né? Pode passar, Nath. Então, aí a gente chega na psicogênese, né? Que a gente vai fazer agora uma análise individual sobre as hipóteses de escrita, né? E aí eu já começo falando assim, né? Poxa, vamos fazer análise de escrita, e eu já vou falar isso porque é isso mesmo. É muito complexo analisar uma escrita da qual você não participou do processo. Isso mesmo, realmente. Então, por isso que essa ação, né, ela tem uma finalidade puramente didática, que é da gente pensar o quanto é importante trocar com o nosso colega, né, na escola, com o coordenador, análise não ser uma individual. Algumas, elas estão muito claras para a gente, né? Outras não estão tão claras para a gente dizer, essa é uma hipótese de escrita pré-silábica, essa é uma hipótese de escrita silábica com valor sonoro. Né? Se eu não participo, então, assim, eu sei, então, a ideia não é essa, né? Então, assim, ó, olhando para essas produções, o que vem à mente de vocês quando vocês olham essas produções, tá? A Rosângela vai colocar no chat o link de um formulário que tem 4 produções para vocês colocarem qual é a hipótese que vocês acreditam que essa produção tenha. E depois eu quero que vocês marquem assim, qual foi a que vocês tiveram mais dúvida para responder e qual a que vocês tiveram mais certeza, tá bom? E então, assim, enquanto vocês estiverem analisando, é importante que vocês anotem, talvez, essas dúvidas. Assim, você fala assim, essa dúvida é uma bobagem, mas não é, tá? Então, tenta pensar o que vocês pensaram para decidir se foi isso e não isso, tá? Então, a Rosângela vai colocar aqui no chat, eu vou dar 10 minutinhos, tá? Para vocês analisarem essa hipótese, né? E aí, conforme vocês vão respondendo, vocês podem ir falando, feito, alguma coisa, coloca aí no chat para a gente ir sabendo
para a gente ter o controle de quantos já responderam, tá? E daqui a pouquinho, então, são 10 minutinhos, são 10h10, 10h20 a gente volta a conversar, tá bom? E a gente está aqui, porque se precisar de ajuda, alguma informação assim, não está conseguindo, a gente já fala. Oi, Luciana. Está com dúvida? Suzana? Oi. A lista de presença vai ser posta ou a gente... Isso, lá no finalzinho a Rosângela vai postar, fica tranquila, tá? Ah, então, tá bom. Obrigada. É só marcar a alternativa, né? Isso, Lígia. Tá. Suzana, hipóteses bem mesmo, que deixa a gente bem na dúvida, hein? Bacana. A proposta é essa mesmo. Nossa, Justamente, aquelas mesmas que você fica não assim, é? são questões que acontecem mesmo, que você fica muito em dúvida, porque parece que oscila ali
Uma hora Ai, coloca e você fica na dúvida. é, Estou muito na legal. dúvida. Isso. A ideia é essa mesmo, Vanessa. Difícil saber, por isso que eu coloquei bem lá no início, né? É, se eu não estou no processo, né? A ideia é esse pensamento mesmo, né? O que eu penso quando eu estou com um colega, né? É isso mesmo. Mas aí não considerou, né, Suzana, o silábico com valor e sem valor, né? É, a gente tem Silábico, é, silábico alfabético, não considerou o intermeio aí, né? a gente tem um propósito. Hum. Esse motivo, existe esse propósito mesmo. Ah, tá. Tá? Tá. Proposital. Ai, meu Deus, eu falar, meu Deus, será que eu não sei mais fazer análise? Ainda bem que eu fiquei na dúvida. Eu falei, ué, eu achei que era com Difícil. valor, mas agora está explicado, então vou esperar. Isso, mas pode enviar, tá bom? Isso aqui não é avaliação, é conversa mesmo, para a gente ver essas múltiplas experiências de um contribuir com o outro, isso que é o fundamental. Então, porque às vezes quando a gente vai analisar, a gente fica pensando, não tem a questão do sem valor, com valor, só passa o silábico e o alfabético, aí a gente fica ali voando, Por né, quê, né? nesse meio aí. Ai, vamos lá, vou fazer. E manda, não esquece de enviar. Eu acho assim que quando tem a análise mais profunda, que é com valor para vogal, valor para consoante, avalia melhor a criança, né? O desenvolvimento dela. A ideia é A essa. produção 4, que não tem o que era para escrever, tá muito difícil de entender. Ah, agora sim. Tá. Ah, essa daí eu já achei a mais fácil. Matei de primeira. Bom, eu acho, né, que matei de primeira. Não, você matou sim. É porque eu estava presa no comecinho, aí a hora que eu li o resto eu entendi. Mas é uma delícia, adoro isso. Ai, gente. Eu adoro analisar a produção das crianças, porque eu falo assim, que são as produções das crianças que nos mobilizam, né? Assim, puxa vida, o que é isso aqui? O que ela pensou? E o mais legal, né, Su? O que eu vou fazer para ela avançar? Porque, Exatamente. olha isso, ela já resolveu essa questão. Ela É, precisa segmentar, ela precisa, ela já entendeu a quantidade de letras, ela precisa dar valor para essas letras. Então, é é. bem legal, né? E é engraçado também a consciência fonológica, né? Ela começa a escrever, e aí como ela fala, né? E aí você percebe que ela já está identificando os sons, né? Das vogais, das consoantes, do ão, né? É, Tem um. Aí você começa a primeira produção e depois passa algumas semanas, aí você vai ver na evolução da criança, né? Muito legal isso.
vocês estão fazendo, vou fazer uma transferência aqui. Para minha conta, Su, para minha conta. Nossa, eu fiz muito rápido, isso aqui eu fiz tudo errado. Ah, não existe. Ai, Também estou achando, viu? Também tô eu fui achando. marcando de primeira, acho que eu fui muito rápido, acho que está tudo errado, então. O problema é quando você tem muitas certezas. Eu também sou assim. Sheila, eu adoro isso que você colocou agora. É igual a criança. O problema é quando eles têm muita certeza que eles fazem muito rápido, né? Exato. Exatamente isso. Estou fazendo uma transferência, tá? Espera só. Não é de dinheiro. Nath, daqui a pouco você vai ter que apertar o F5. Só quando eu terminar aqui, só para eu poder fazer essa... Tá faltando mais gente. Pessoal, enquanto o pessoal vai completando, a gente já tem mais de 50% do grupo que já respondeu. Nath, dá um F5, por favor. Ou eu não sei se você está no computador, só para atualizar o teu... E ver se aparece essa produção da página 11. Na medida que eu fui copiando, isso. Então, a gente tem aí, né, que foi a produção primeira, deixa eu ver aqui, que foi a produção da Nina. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a produção da Nina. Que... É a dos contos de fadas. Isso. Dos contos de fadas, exatamente. Eu acho que eu tinha que colocar aqui também, né? Deixa eu ver aqui. Acho. Ó. Acho que eu vou ter que colocar também, porque aí facilita um pouquinho mais. Né? A gente vai andando entre um e outro. O da Aurora. Eu estou colocando as produções, que aí a Nath vai indo e voltando, que aí fica mais fácil. Suzana, Oi. você está compartilhando alguma tela? Sim, a Natália está compartilhando, só que ainda... É que para mim não tá. Ah, tá. Para mim não está aparecendo. Não apareceu ainda, né?
Já está aparecendo. A Natália está compartilhando a tela. Para mim não É a Eu vou sair e tela- entrar de novo, peraí. É a tela do gráfico, né? Isso Não parece. da produção. Não, para mim não está mostrando nada. Vou sair rapidinho e vou voltar, peraí. Pronto. Aí já tem da Nath, agora eu já coloquei a 4. Nath, eu vou pedir para você ir oscilando entre uma e outra, tá? Na página 11, mas aí você vai ter que fazer uma vai e volta. Um F5 de novo. Isso. Perfeito. Eu estou no celular aqui, eu fico... Então, é legal, né, a gente analisar. E aí, eu acho que seria interessante aqui a gente colocar, né, quem quiser ir colocando nessa produção 1, tinham todos, mas 75% colocou que ela é uma escrita silábico-alfabética, que é aqui a da Nina. Aí eu queria que quem colocou que é uma escrita silábico-alfabética pudesse dizer por que pensou na escrita da Nina como uma escrita silábico-alfabética, que justificasse o porquê. Então, estamos dialogando entre os colegas, como foi colocado aqui, isso é importante, colocar que a gente está fora da situação de intervenção, não é uma avaliação de forma alguma, mas é uma conversa entre colegas, né? Por que isso? E eu vou falar assim, eu não vou dar resposta, porque o objetivo não é esse, o objetivo é a reflexão que a gente vai fazer em cima dessa análise. E eu espero que a gente consiga chegar lá na frente, né? Mas eu acho que... vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, tá? Então, quem é que pode falar? Eu acho assim que, no caso, ela escreve parte alfabética e parte silábica, né? Por exemplo, Conto de Fadas foi alfabética ali, ó. A Bela Adormecida, ela é um silábico alfabético aí, né? Então, ora ela é uma parte alfabética e uma parte silábica, eu acredito que é isso, não sei. Deixa eu só falar uma coisa que eu acabei não deixando claro, que geralmente em cima é o título, então Contos de Fadas ali acabou atrapalhando. Tá. Ela copiou. Então, mas eu acredito que é assim. A Bela Adormecida. Mas alguém gostaria de complementar? Ela é silábica alfabética, porque determinadas sílabas ela usa a consoante e a vogal, e determinadas sílabas ela usa só uma letra. De preferência de acordo com a sonoridade. Tem alguma letra aí que ela não usou de acordo com a sonoridade, tipo Malia. Mas você vê que ela usou alfabeticamente a sílaba, só que ela errou ali porque o som é meio que semelhante. Então, ora ela usa consoante e vogal, a sílaba, ora ela usa só uma ou vogal ou a consoante. Quem colocou silábica, gostaria de completar para justificar? Por que pensou que seria silábica? Tem algo aí que nos traz alguns elementos. Quem teve dúvida, e até colocou lá no Suzana. final... Oi. Margarete, meu Deus. Meu Deus, que essa aí eu tive bastante dúvida. Eu coloquei silábica com valor. Ela oscila ali, sabe? Não sei se eu pensei, porque essas dúvidas que me traz da análise uma criança que ela oscila entre ali silábica e silábica alfabética, silábica com valor, porque ela já coloca letras coerentes, porém ela se embanana ali no meio, mais para o final. Desculpa, tem uma participação especial. Eu fico sempre em dúvida nessas análises, mesmo com esse tempo todo, a criança que fica entre juntos de silábico alfabético, ele sabe as letras, porém, em certo momento, ele se banana ali no meio.
E eu também me embanando. É isso, não sei se eu coloquei Você trouxe algo silábica com valor, né? Eu coloquei silábico, né? Não sei se foi real a análise. Então, porque aí você trouxe algo que você disse que a última dela traz essa dúvida. Sim. Tá. Obrigada. Pode passar a próxima, Nath, por favor. Obrigada, menina. Aqui, o predomínio foi de uma produção. Deixa eu ver se continua ainda. A2, a produção 3, que é uma escrita silábica. E aí vocês colocaram algumas coisas muito importantes. Pode falar para mim. Quem acha que é uma escrita silábica, justifica para mim. E quem acha que é pré-silábica, que ficou ali bem perto, agora tá mais, né? Por que é uma escrita pré-silábica? Pode falar. Deixa eu ver quem é. Sheila. Pode falar, Sheila. Eu acho que... Deixa eu só pedir para a Nath passar para a gente ter a escrita dela. Está aparecendo? Isso. Pode falar. Está aparecendo. Posso falar? Pode. Essa criança está na hipótese silábica, mas ela ainda não tem certeza do valor das letras, do valor sonoro. Então, ela erra bastante em relação ao valor sonoro, mas ela entendeu que as sílabas, que as palavras, se apresentam em sílabas. Ela ainda não está muito firme na hipótese de silábica com valor. Ela está oscilando. Tem hora que ela usa o valor, principalmente de vogal, e tem hora que não. Tem hora que ela se perde totalmente. Tipo, no relojão, ela colocou R e M no final. Então, não tem nada a ver mesmo. Mas na capoeira, ela usou o pum. Na queimada, ela até que acertou bem no comecinho. E quem acha que é pré-silábica, por que colocou pré-silábica? Eu. Pode falar. Primeiro eu fiz uma observação que eu falei, não tem como nem analisar essa escrita, porque não pontuaram como ela fez a leitura. Ótimo. Então, eu estou ouvindo o que a Sheilinha está falando, esse pu aí, que ela falou de capoeira, pode não ser nada disso, porque a gente não sabe como que ela leu. Parece que ela usou também palavras, letras, aliás, de forma aleatória. Verdade, pode ser que ela tenha dado um chutão certo, né? É que assim, para mim, eu não sei nem... Para mim, eu já coloco pré-silábico mesmo, porque não tem como saber por conta da leitura. Aí a gente fica na base da hipótese, né? De como foi, como não foi. Mas isso que é importante. A gente está analisando o que pode ser, como não pode ser. Esse contexto de produção, eu não tenho como analisar. Eu preciso, né, dessa troca com meu colega e vejo a importância do quê? De, se for sondagem, eu preciso da pauta da leitura da criança. Não é que em todas as atividades da sala de aula a gente vai fazer a pauta, mas numa sondagem, porque numa escrita como a da Aurora, eu não consigo analisar, eu vou ter esse pensamento. É ou não é? Pode ser. Tudo que vocês colocaram é muito importante pontual. Quem mais? Alguém levantou a mão, né? Pode ir para o próximo, Nath, por favor. E aí a gente chega na próxima, né? Que é a escrita. Deixa eu ver o nome dela, esqueci. A 3. E a gente tem mais
a gente não teve muitas dúvidas aí. Tem mais escrita silábica. Que aí, vocês pontuaram, né, essa questão de não ter realmente, mas existe um motivo para não ter sido colocado, e eu vou explicar, tá bom? Então, pode passar isso, Nath, já está aí, desculpa, não tinha... Eu estou acompanhando aqui direto no Canva. E aí, a dúvida ficou entre escrita pré-silábica, eu achei bem bacana, né? Que a gente vê alguns achando que é uma escrita pré-silábica, e aí pode dizer agora, né? Porque que pensa que é uma escrita pré-silábica e escrita silábica. Então, Pode falar. eu achei muito legal, porque, assim, mesmo sem você estar com a marcação da pauta, quando você olha para as palavras, né? Batata frita, você vê que ela tem uma tranquilidade nas questões das vogais, né? Que ela consegue. E quando se escreve palavras, né, compostas, no caso, com mais de uma palavra, né? Seriam, não frases, né? Mas tem a questão da segmentação, que dá que é mais uma coisa que ela vai pensar e que talvez ainda não é momento, né? Mas eu achei assim, que dá para ver bem que é uma silábica com valor sonoro, que tem uma ênfase bem grande nas vogais, porque quando você vai ler as outras palavrinhas, você vê que ela se resolveu bem, mesmo sem a pauta, né? Feijão, arroz, sorvete de milho, cereal de bolinha, para cá eu não consegui trazer, né? Eu copiei direto. E assim, ó, o milho, né? O batata tem um tanto ar que ali em algum momento ela se perdeu. Talvez na hora que ela foi tentar ler para escrever, ela foi e colocou mais as, né? Não sei, isso estou dizendo pelo tempo que eu vejo as crianças fazendo as sondagens. Então, assim, tá bem gracinha, eu achei. Alguém quer complementar? Pensou diferente depois que a Renata trouxe essa reflexão? Então tá, vamos para a próxima. Pode passar, Nath, por favor. Então, a próxima... Também a gente teve dúvidas, né? Algumas achando que eram uma escrita pré-silábica, outra silábica, outra escrita silábica alfabética e outra uma escrita alfabética. Pode passar, Nath. Quem gostaria de falar sobre essa? É bem legal quando vocês falam. Bem importante. É uma parlenda, né? Em cima do piano. Isso. Tem um pote de veneno. Então, eu coloquei silábico alfabético. Ele não tem segmentação ainda, ele está no processo ali. Ele não segmenta, porém, ele coloca algumas palavras corretas aqui. O veneno, né? Sem segmentação. Ainda não considerei uma escrita alfabética, tudo bem, tem, pelo fato da segmentação, né? Não sei se é um processo aí sendo exigente, mas porque ele se confundiu aqui para o final, aqui no meio, ó, do veneno, aí aqui, né? Morreu. Ocupado, não, então aí ele se perdeu. Então eu acho que ele está ali, silábico alfabético, ele já entende tudo ali sem segmentação e se complicou aí no final. Bom, eu acho aí que, no caso, tá meio apagadinho, né? É verdade. Mas dá para entender bem assim, ó, lá, depois o CI tá bem apagado, mas ele colocou cima do piano, tinha, aí copo, ele trocou ali, né? Ele pôs o M, depois o U. Depois copo, de veneno, escreveu direitinho. Aí, ó, quem, ele esqueceu do M, né? Mas ele colocou bebeu, que tá meio apagadinho, mas ele escreveu certinho, ó. Morreu, um R só, mas tudo bem, né? Erro ortográfico.
ocupado. Não Escreveu fui eu. direitinho, tá meio apagadinho, mas escreveu direitinho. Não fui eu. Fui eu. Fui Tá meio eu. apagadinho. Ele é alfabético com erro ortográfico. Eu concordo com a Vanessa. Ele é alfabético, mas ele não é ortográfico. A Vanessa com escreveu erro lá no ortográfico, chat. né? E eu não penso... faz a segmentação, que é um aspecto natural para quem acabou de entrar na fase alfabética. Uhum. E quando a gente vai avaliar palavras e escrita de um textinho maior, aí fica mais complexo para eles. Apesar dele ser alfabético, ele acaba relatando essas coisas. Não tem segmentação, aí já tem o fato do ortográfico, que ele não é. Mas ele é alfabético, sim. Ele sabe muitas coisas, né, meninas? É uma atividade que ele precisa pensar bastante, né? Porque, ó, ele tem que pensar na parlenda, que ele tem que saber de cor, né, no caso. Então, ele tem que ir tentando adequar, porque a criança vai escrevendo, ela vai tentando adequar a fala escrita, né? Tem as questões ortográficas, que é de alguém que acabou de se alfabetizar, provavelmente. E talvez, se fosse uma lista, ele teria apresentado problemas ortográficos, mas teria tirado de letra, né? Mas tá bem fofo. Uma criança dessa chegasse para mim nesse momento. Maravilhosa. É muito gratificante você ver uma criança que entra sem conhecer o alfabeto na sua mão e sai escrevendo assim do primeiro ano. A coisa mais linda que tem no mundo. E esse aí tá muito... Teve que pensar em tudo isso, e ver tudo isso, e sem oscilar. Então, sabe o que eu acho? Eu acho que essa conversa a gente tem que ter sempre, né? Porque olha quantas questões, olha, eu pensei dessa forma, mas ele me mostra isso. Por isso que a gente fala da importância dos alunos fazerem duplas produtivas. Porque quando eles trocam, a gente acompanha ali que eles fazem essas análises, a gente também começa a enxergar coisas que não tinha enxergado numa primeira vez, que foi num contexto bem rápido, né, de 10 minutos de análise, de não estar no lugar. Por isso que eu falei que não era para vocês terem essa preocupação em relação a isso. Mas esse falar, porque eu confio no meu grupo, eu colocar minha dúvida, porque eu sei com quem eu estou falando, com colegas que entendem a minha ansiedade dentro da sala de aula, que estão aqui para compartilhar comigo os seus saberes, porque eu também preciso ampliar os meus saberes, eu preciso saber analisar melhor. Quando eu vi hipótese de escrita, eu analisei porque eu tinha um outro conhecimento, eu tinha uma outra sala de aula, mas agora eu tenho essa sala de aula que está me demandando a necessidade de ter esse conhecimento. Isso, se a gente leva para a escola da importância das crianças, né, sentarem juntas. Por quê? Porque quando elas compartilham os seus saberes, a gente desestabiliza que aquele conhecimento espiral vai e volta, né? Então, essa zona de desenvolvimento real acontece aqui, ó, com a proximal. Então, com a minha colega, eu saio desse encontro prestando atenção nessa questão mesmo da segmentação que nos incomoda. Isso é a coisa mais normal mesmo que foi colocado, né? Então, isso é importante da gente sair hoje daqui. A gente não vai conseguir chegar até o final, mas a gente vê uma outra que é analisar o que as novas pesquisas nos trazem. Quais são esses momentos conceituais? Nós analisamos somente quatro produções das crianças, né? Mas a gente vê que cada uma ela está num momento conceitual diferente, e a gente precisa entender e analisar um pouco mais qual é esse momento conceitual que elas estão vivendo, para a gente poder analisar o que elas já construíram nesse tempo, o que da minha intervenção ali, ela realmente, naquela intervenção, contribuiu para que ela avançasse nesse conhecimento. Então, assim, isso é de fundamental importância, da gente estar fazendo essa troca e da gente olhar para essa criança na sala de aula e ver a importância delas trocarem.
né? Da gente não pegar uma sala de aula e colocar só criança pré-silábica dentro de uma sala de aula, porque até para mim, enquanto professora, vai ser extremamente desgastante, porque eu não tenho um colega para dizer, para confrontar com outro esse meu saber, né? Eu preciso que alguém me confronte. Eu preciso ter oportunidade de falar, eu preciso analisar, trocar com alguém mais próximo, que fale com a minha linguagem. Eu faço cursos, né, com algumas pessoas, e eu tenho uma colega que a gente se encontra, ela é lá de Salvador, ela fala, Suzana, ela fala desse jeito, né? Suzana, vem aqui no miudinho, eu preciso do miudinho, né? Que a gente está próximo, conversando, o que ela quis dizer aqui? Ah, tá, eu entendi. Até a gente, entre nós, né, que vocês foram colocando, mas aquilo está escrevendo tinha, mas isso acontece. Olha, ele se morreu, eu olhei dessa forma, o outro, eu olhei dessa. Quando foi lá na primeira, né, a Sheila e a Andréia falando, aí a Sheila, a Andréia coloca e a Sheila, eu não tinha olhado isso. Eu acho isso de uma riqueza, que a gente precisa ter esses momentos, esses espaços na escola, para promover essas trocas, né, entre nós, né? Vamos analisar isso aqui? Onde você foi? O que eu sei dessa criança? O que você pode me contribuir com essa criança? Por quê? Né? Por que ela não verbaliza comigo? Porque, às vezes, uma criança, a gente sabe, ela verbaliza com um professor e ela mostra os saberes para um e não mostra para o outro. Por isso que até a recuperação paralela ela é muito delicada. Quando a gente troca de professor, às vezes ela é boa e às vezes não. Isso tudo é um estudo, a gente analisando, mas comigo ela dá esse retorno, porque às vezes eu só vou me abrir com quem eu confio, né? Tem outros que não, que falam qualquer coisa a qualquer momento, mas tem outros, a gente sabe disso em relação à nossa própria vida pessoal, né? É muito mais próximo. E aí eu vou só finalizar, ainda não terminamos esse assunto, tá? Ainda tem algo assim bem bacana para a gente trazer. Quem levantou a mão? Foi a... Eu sou. Oi. E eu acho assim, de tudo isso, né, que é muito, muito legal, e a gente vê essa troca também quando a gente vai preparar o HTP entre as coordenadoras, quando as meninas vão resolver o HTP, e você vê que às vezes é coletivo, sempre tem uma que tem mais dificuldade ou a outra, ou quando é individual, uma vai perguntar para a outra, e entender, né? Mas o mais legal da gente poder discutir e entender essas questões da hipótese é realmente saber aquilo que eu vou fazer com o meu aluno a partir de agora, né? Porque quando a gente não consegue ver direitinho a situação que ele está, nossa intervenção não vai ser a melhor para ele, né? Pode passar, Nath, por favor. Então, assim, a gente vai entrar nesse assunto num outro encontro que eu vou ver ainda qual vai ser, tá bom? Em um desses que já estavam planejados até o final do ano. Sobre essa questão, né, que é importante a gente compreender, que a gente traz aí esse momento para falar da psicogênese, né, que a gente tem, então eu quero compartilhar só para a gente finalizar, tá? Não tem como não falar desses livros, né, que fundamentam essas pesquisas da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, né, que é interessante isso. A pesquisa não parou aí. Ela continua firme e forte, né? Desde lá, hoje elas falam de algumas, principalmente do período silábico, a gente vai se aprofundando e vai se apaixonando cada vez mais, né? Então, formam com um grupo de pesquisa, né? Ela forma um grupo de pesquisa sobre alfabetização. Hoje, para vocês terem uma ideia, a Emília Ferreira tem 86 anos, tem uma formadora, ela está pleiteando, tentando fazer o doutorado com ela, mas ela parece que não tem mais condição. Até uma vez já está bem difícil também, né? Mas foram mulheres que revolucionárias, principalmente aqui no Brasil, né? E elas nos ensinam, né? Essas pesquisas nos ensinam a olhar mais para esse processo de aprendizagem, a Emília Ferreira para essa construção, e o seu grupo para as questões da didática, que é isso que a Renata está trazendo, né?
quais as intervenções mais adequadas que favorecem realmente para que a criança avance. Mas, para eu entender isso, eu preciso entender sempre sobre esse processo que as crianças passam, né? Que não é, essa análise, ela é uma amostragem muito pequena e a gente vai ver outras, que é um momento muito complexo, porque às vezes a gente fala, né? Existe uma hipótese que ela é uma hipótese, principalmente, que a criança é bastante feliz, e que é uma hipótese muito complexa, e que as crianças às vezes demoram um tempão, e isso não significa que elas não estão avançando. Aí eu olho lá na minha tabelinha, está naquela hipótese, olho na outra, está naquela hipótese, e na outra, aquela hipótese, né? Então, esse livro é bem denso, porque ele traz assim, muitas estatísticas, né, de pesquisa. Então, é bacana ler, geralmente, num grupo de estudo, que a gente quer se aprofundar, então a gente vai em pequenos grupos, com colegas, né? Pode passar, Nath. Então, aí eu queria deixar aqui como sugestão esses 2 livros, que eu também gosto bastante, que também é da Emília Ferreiro, né? E eles têm uma leitura mais acessível para ajudar nessa aproximação, né, do contexto educacional, da escola, tratam, assim, de uma maneira mais próxima, flui melhor e facilita bastante conhecer o trabalho delas, tá bom? Aí pode passar, Nath. Então, a gente vai ter um encontro, que não é hoje, né, que é esse, o que é preciso para alfabetizar crianças, jovens e adultos. A gente tem muitas respostas e o que a gente precisa é trocar esses saberes, né, para poder fazer as intervenções, principalmente em relação a cada hipótese, o que eu faço, o que as novas pesquisas nos trazem, quais são as propostas que têm dado muito certo, né? Então, tem algumas propostas que são bem bacanas, e teve uma professora nossa, que ela, inclusive, ela fez uma gravação para a gente, né? Ela abriu a sala com uma proposta dessa, bem bacana, e foi muito incrível. E sim, Camila, a Rosângela já coloca, tá? Então, para a gente pensar, a gente precisa pensar, então, olha a complexidade do nosso trabalho, enquanto professor alfabetizador, né? Eu preciso pensar no objeto de conhecimento, eu tenho que saber que objeto de conhecimento é esse, eu preciso pensar sobre o sujeito, né? O que esse sujeito sabe. Então, são diversos os momentos desse sujeito. Eu tenho que ter o conhecimento de si, ou seja, quando o Walter Ugumãe Mãe traz esse conhecimento dele, eu preciso voltar para o meu conhecimento também, o que eu fiz, como eu sou no momento de aprendizagem, por exemplo, nesse momento de grupo, alguns participaram, outros não participaram, o que eu pensei quando eu participei, eu coloquei de uma maneira mais efetiva, eu pensei de uma maneira, então, assim, a gente ter essa abertura, né? Quando eu participo, então, quando eu vou para a sala de aula, eu vou pensando nisso, nesse meu conhecimento, né? Nesse meu saber, como eu vou internalizando uma nova aprendizagem. É simplesmente pela leitura? A gente vê aí que a gente teve um momento da pandemia que, de uma hora para outra, a gente teve que se aprofundar na tecnologia. Para uns foi mais fácil, para outros foi mais difícil. Então, eu gosto muito de olhar para mim, muito, porque isso me dá uma tranquilidade, né, para eu lidar com as crianças. E a gente precisa conhecer da didática, né, que é isso da intervenção. Então, a didática, então, olha quanto conhecimento a gente precisa para poder atuar de uma forma cada vez mais efetiva dentro de uma sala de aula. É por isso que eu preciso, uma expressão que a Rosaura traz, né? Desprivatizar a minha prática. Eu preciso escrever, eu preciso contribuir com o meu colega, que é algo que a gente pouco faz, né? E no curso que nós tivemos, os colegas fizeram relatos incríveis e mostraram um trecho de uma ação, de uma intervenção na leitura que foi muito significativa e que vai trazendo esses elementos, né, nessa didática,
qual foi a pergunta que eu fiz, qual foi a relação que a criança faz com esse objeto de conhecimento, o que eu sei sobre o sujeito para elaborar essa aprendizagem, o que eu também passo nessa situação quando me perguntam, será que eu dou todas as respostas? Será que todo mundo consegue acessar qual é o conhecimento que tenho? Então, eu acho que isso é fundamental. Então, a gente para por aqui. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Rosângela coloca aí no chat. E muito obrigada. Para mim, foi extremamente prazeroso estar com vocês. Muito gostoso mesmo estar aqui hoje com vocês. Agradeço muito a participação, essa troca. Acho que a Rosângela está colocando aí, né, Rô? Pode falar, Elaine. Elaine, que levantou a mão? Ô, Su, eu acho que pelo formulário também que vocês mandaram para a gente, já dá para ver a presença, né? Não, porque aquele é um formulário particular meu, Nath. Renata. Tá. Desculpa aí. E aí tem um que é próprio da secretaria, que já é dos encontros mesmo, ele é específico, tá? A Rosângela já está colocando já aí no chat. Muito obrigada, gente. Foi muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. Já está aí, ó. Podem acessar. Já preenchi. Obrigado, viu, Suzana? Por nada, Lígia. Eu que agradeço. Nada, Lu. Beijo, Su, brigadão. Beijo. Querida. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, Suzana. Obrigada. Até a próxima. Tchau, querida. Bom trabalho. Obrigada. Nada.